Durante anos, o debate sobre a Previdência girou em torno do déficit. A narrativa dominante afirmava que o sistema estava quebrado, que era insustentável e que exigia reformas duras. Aposentados tiveram regras alteradas, idade mínima elevada e acesso dificultado. O argumento era fiscal, mas enquanto o discurso apontava para o rombo nas contas, outro fluxo crescia quase silenciosamente dentro do próprio sistema. Os descontos associativos aplicados diretamente nos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Entre 2019 e 2024, estimativas discutidas na CPMI indicam que os valores sob suspeita podem ultrapassar 6 bilhões de reais. O ponto mais sensível não é apenas o montante total, é a curva de crescimento. De 2019 a 2021, o avanço foi gradual. A partir de 2022, os números aceleram. O volume anual movimentado cresce de forma mais intensa. O número de entidades autorizadas a operar descontos aumenta. As reclamações de aposentados registradas sobem de patamar. Considerando descontos médios estimados entre R$ 30 e R$ 80 reais por mês por beneficiário, o impacto anual individual pode chegar a R$ 960 reais. Multiplicado por centenas de milhares de aposentados, o resultado entra na casa dos bilhões ao longo dos anos. Politicamente, esse crescimento ocorre sob a gestão atual. E governar é assumir responsabilidade pelo que acontece durante o próprio mandato. O governo afirma que não poupará ninguém e que as investigações irão até as últimas consequências. Sustenta que os órgãos de controle estão atuando e que não haverá interferência política. Mas há contradições visíveis no campo político. Partidos da base governista votaram contra a criação da CPMI em sua fase inicial. A justificativa foi evitar politização e permitir que órgãos técnicos conduzissem a apuração. A oposição interpretou como resistência a ampliação da transparência. Dentro da comissão, requerimentos de convocação de determinados nomes foram rejeitados por maioria governista, ou seja, por apoiadores do presidente Lula. A base argumenta que convocações precisam ter fundamento técnico consistente e não podem virar espetáculo. A oposição sustenta que restringir convocações enfraquece o papel investigativo do Congresso. Essa divergência não comprova culpa de ninguém, mas alimenta desgaste político. No campo administrativo, o nome de Carlos Lupe também entrou no debate público. Ele já havia deixado o cargo ministerial em governo anterior após denúncias administrativas e voltou a ocupar uma pasta estratégica no início da atual gestão. Seus defensores apontam experiência. Seus críticos questionam o critério político da escolha. Historicamente, escândalos envolvendo aposentados e consignados já atingiram partidos que hoje compõem a base do governo. Em 2016, a Operação Custo Brasil investigou esquema relacionado a empréstimos consignados, envolvendo o ex-ministro Paulo Bernardo. Naquele contexto político, o episódio teve forte repercussão sobre o Partido dos Trabalhadores. A atualmente deputada federal e ex-presidente do PT, Gleisi Hoffmann, teve seu nome associado politicamente ao caso à época, embora tenha negado irregularidades e posteriormente sido absolvida em processos relacionados à Lava Jato. Esses episódios não significam ligação direta com o caso atual, mas mostram que fraudes envolvendo consignados e aposentados atravessam diferentes governos e partidos, mas determinados partidos parecem estar sempre no meio da confusão. Mais recentemente, parte da imprensa noticiou que ex-gestores do INSS investigados estariam avaliando a possibilidade de firmar acordos de colaboração premiada. Alguns veículos mencionaram, em caráter especulativo, que eventuais delações poderiam alcançar nomes do ambiente político nacional, incluindo familiares do presidente da República, seu filho Lulinha. Até o momento, porém, não há confirmação oficial de acordo homologado, denúncia formal ou acusação apresentada nesse sentido.
Trata-se de informação noticiada como hipótese ou bastidor investigativo, não como fato consolidado. Mesmo assim, a simples circulação dessa possibilidade aumenta a tensão política em torno do caso. O ponto central permanece. O crescimento mais intenso dos descontos associativos ocorreu após 2022. Se o governo herdou distorções, por que elas cresceram? Se o discurso é de proteção aos mais vulneráveis, por que aposentados relatam aumento de descontos sob a atual gestão? Se o compromisso é transparência total, por que houve resistência inicial à CPMI? Não é necessário afirmar envolvimento direto para haver responsabilidade política. Em qualquer democracia, crescimento de irregularidades sob determinado mandato gera cobrança. Fraudes previdenciárias não começaram agora. Houve a máfia da Previdência nos anos 1990. Escândalos de consignados nos anos 2000 e 2010. O problema é estrutural, mas o aumento mais intenso neste período coloca o governo atual no centro da pressão. O aposentado não acompanha a disputa partidária. Ele olha o extrato, e se o valor está menor, pouco importa quem começou. O debate sobre a Previdência sempre falou em déficit fiscal. Talvez esteja na hora de falar também em déficit de controle. Porque quando bilhões circulam por brechas administrativas, enquanto o discurso oficial promete proteção social, a cobrança política deixa de ser retórica. Passa a ser inevitável.